estudantes! Tudo bem? Estamos começando a nossa aula número 34 de Língua Portuguesa para o segundo e o terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra e vamos relembrar aqueles nossos combinados das nossas aulas? Lave as mãos várias vezes ao dia, fique em casa em segurança e, se precisar sair, não deixe de usar máscara. Cuide da sua saúde, previna-se. Vamos agora organizar os materiais que você vai utilizar na aula de hoje? Você vai precisar do caderno, lápis, borracha, apontador e do lápis de cor. Tempinho para você se organizar e a gente já volta. Vamos agora registrar as informações da aula de hoje. Comece colocando a data, aula 34, LP de Língua Portuguesa. Tempo para o seu registro. Agora, com tudo devidamente registrado no caderno, vamos relembrar o que vimos em nossa aula anterior? Observe lá na tela. Nós lemos uma notícia, a notícia sobre o dragão azul. Conversamos um pouquinho sobre os meios onde nós encontramos as notícias. Vocês também conheceram a página da internet de onde essa notícia foi extraída. E nós fizemos a leitura, fazendo pausas para refletirmos sobre palavras e trechos do texto. Vocês também viram imagens que faziam parte dessa notícia e as legendas. Conversamos sobre o assunto principal do texto e concluímos que eram dragões azuis. E também realizamos o jogo das informações invasoras, onde vocês tinham que identificar aquela informação que não fazia parte do texto que nós lemos. E aí, lembraram? Agora nós vamos fazer uma proposta pensando na notícia. Eu chamei essa proposta de atividade de memória em cores. Mas não é aquele jogo de memória que você está habituado a jogar, a brincar. Nós vamos fazer um resgate da sua memória em relação à notícia que nós lemos na aula anterior. Já vou explicar para você.
Então, pegue o seu caderno e você vai registrar no caderno essas 3 palavras que você está vendo na tela. A palavra bombeiros, a palavra baldinho e a palavra queimadura. Já lembrou dessas palavras? Elas faziam parte lá da notícia, então a sua memória já está começando a surgir. Faça esse registro no caderno que eu já volto para explicar como você vai dar continuidade a essa atividade. Registrou as 3 palavras? Então, a atividade funciona assim. Eu tenho aqui um saquinho. Dentro dele eu tenho 3 fichas coloridas. Eu vou tirar uma de cada vez. E a cor da ficha é a cor que você vai pintar a palavra que corresponde à pergunta que tem aqui. Você vai usar as cores amarelo, azul e verde. Então, já deixa esses 3 lápis separados aí. Amarelo, azul e verde. Vamos começar? Eu vou tirar a primeira ficha aqui de dentro do meu saquinho. Vamos ver. A primeira ficha é a ficha azul. Vou ler para você a pergunta e você vai pintar a palavra que responde a essa pergunta de azul. A pergunta é: em que brinquedo de criança o dragão azul entrou acidentalmente? Lembraram? Em qual brinquedo de criança? Qual dessas 3 palavras é o nome do brinquedo em que o dragão azul entrou? Lembraram? É a palavra baldinho. Qual dessas 3 palavras é a palavra baldinho? Vejam, baldinho. Nós temos 2 palavras que começam com B. Qual é a palavra baldinho? Isso, a palavra do meio. Então, você vai pintar a palavra baldinho de azul, certo?
Enquanto você vai pintando a palavra, eu já vou preparando aqui e já vou tirar a próxima ficha. Se você não concluir a pintura já, depois eu vou dar um tempinho para você conferir, combinado? Vamos lá para a próxima, então. É a ficha verde, então agora você vai pintar a resposta de verde. Vinícius Marcolin é capitão de que corporação? Lembram? O Vinícius foi entrevistado. Lá na notícia aparecia a fala dele. E ele é capitão do corpo de... Já lembrou, não é mesmo? Ele é capitão do corpo de bombeiros. Qual palavra que sobrou aí é a palavra bombeiros? Bombeiros começa com a letra B. Bombeiros. Tinha umas duas palavras com B. Bombeiros e baldinho. Você já pintou baldinho. Então, agora você vai pintar a palavra bombeiros. Vai pintar de verde, certo? Combinado? Pintou? Muito bem. Agora a nossa última ficha. É a ficha amarela. Vamos lá? Lápis de cor amarelo na mão. O contato com a toxina do dragão azul pode causar que tipo de ferimento? Lembraram? Se encostar lá no dragão, o que acontece? Causa uma queimadura. Muito bem. Você vai pintar a palavra queimadura, que é a palavra que sobrou aí no seu caderno, de amarelo. Pintaram então? Como ficou? Vamos conferir? Acompanhe na tela. A palavra bombeiros, vocês pintaram de verde. A palavra baldinho de azul. E a palavra queimadura de amarelo. Vou dar um tempinho para você conferir aí no seu caderno. Conferiu? Então vamos pensar um pouquinho mais sobre a notícia. Por que esse fato virou notícia? Será que qualquer coisa vira notícia? A gente, quando lê uma notícia, é sobre algo que não é comum, que não acontece todo dia. Ou será que todo dia uma criança encontra um dragão azul lá na praia, no litoral? Não, não é mesmo? Então é por isso que esse fato virou notícia. Não acontece sempre, ele é um fato excepcional que chama atenção. Então, esses fatos, quando fogem do comum, do que acontece no dia a dia, eles acabam se tornando notícia e despertam, então, a atenção dos leitores. Quando nós lemos uma notícia, nós também pensamos em algumas questões que precisam ser respondidas durante a leitura. Essas questões geralmente são respondidas lá no primeiro parágrafo da notícia. Então, sempre que nós lemos esse parágrafo, nós identificamos essas informações. Vejam na tela. As perguntas são: o que aconteceu? Onde isso aconteceu? Quem? Com quem esse fato aconteceu? Quando aconteceu? E como aconteceu? Será que na nossa notícia sobre o dragão azul todas essas questões foram respondidas? Vamos relembrar fazendo uma atividade no caderno? Então você vai dar continuidade. Embaixo da memória em cores que nós fizemos, você vai fazer essa anotação como você vê na tela.
um ponto de interrogação seguido do número, que vai do 1 até o 5. Você pode colocar todos um embaixo do outro ou pode colocar, como eu fiz, alguns do lado também para aproveitar o espaço da folha do seu caderno. A pergunta será representada pelo ponto de interrogação. E aí nós teremos 5 perguntas então. Vou dar um tempo para você fazer esse registro e já volto com a atividade. Então, crianças, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a pergunta, vou mostrar algumas opções de respostas e nós vamos identificar essa informação lá no texto. Veja lá na sua tela. Temos as 3 primeiras perguntas. O que, quem e onde? Embaixo nós temos A, B e C, que são informações correspondentes a essas perguntas. Tá? Na letra A diz litoral de Santa Catarina. Letra B, dragões azuis são encontrados. E letra C, criança. Nós vamos fazer juntos, combinado? Então, vejam lá. Número 1, o que? O que aconteceu? Aconteceu o litoral de Santa Catarina? Aconteceu de dragões azuis serem encontrados? Ou aconteceu criança? Isso mesmo. O fato que aconteceu é dragões azuis são encontrados. Então, lá do lado do número 1 que você registrou, você vai colocar a letra B. Letra B de bola, de baú. Coloque lá ao lado do número 1 a letra B, certo? Número 2, a pergunta é quem? Com quem esse fato aconteceu? Fácil, não é mesmo? Vejam lá. Foi com uma criança, foi a criança que encontrou o dragão azul. Então, a alternativa C, do lado do número 2, você vai colocar a letra C. C de casa, de céu. Agora, a pergunta número 3. Onde? Onde aconteceu? Só sobrou a alternativa A, que é a informação correspondente. Litoral de Santa Catarina. Então, ao lado do número 3, você vai colocar a letra A. Letra A de azul, letra A de avião, certo? Já fez os 3 registros? Vamos à próxima tela, então. Temos mais 2 perguntas que precisam ser respondidas em uma notícia. Quando e como? Quando aconteceu? Letra D. Entrou em um baldinho de areia? Não, essa informação não faz referência a quando. Letra E, 1/2 de 2020. Lembra na aula anterior do calendário que a professora mostrou quando aconteceu? Então, no número 4, você vai colocar a letra E. Ao lado do número 4, coloque a letra E. E de escola, de Eduardo. Certo? Registrado?
Número 5, então. Como isto aconteceu? Entrou em um baldinho de areia. Então, número 5, letra D. D de dado, de dominó, de dragão, certo? Fez todos os registros? Vamos conferir junto com a professora? Então, ficou. Número 1, letra B. Número 2, letra C. 3, A. 4, E. E 5, D. Muito bem. Agora, nós vamos pensar sobre os dois textos que nós já lemos. O texto do cartaz e o texto notícia, certo? Nós vamos pensar sobre esses dois textos numa atividade um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um quebra-cabeças. Vocês gostam de brincar de quebra-cabeças? Era o meu brinquedo preferido quando eu era pequena. Vamos lá, então? Então, crianças, a professora tem aqui sobre a mesa peças de um quebra-cabeça. Eu vou tirando essas peças e vocês vão me ajudar a encaixar no texto correspondente. Eles só encaixam no texto certo. Vamos lá, então? Vou pegar a primeira peça. Nessa peça diz publicado após o fato ter acontecido. Notícia ou cartaz que é publicado após ter acontecido? Isso mesmo, é na notícia. Então, vamos encaixar aqui. Vamos lá para mais uma. Criança e dragão. E agora? Aqui tem uma criança e um dragão. Aqui também tem uma criança e um dragão. Qual dos dois? Vamos ver se encaixa nesse? Não encaixa. Encaixa aqui. Próximo. Texto escrito e imagens. Olhem lá para os dois textos. Nos dois, nós temos texto escrito e imagens. Então, vamos ver essa peça aqui encaixa onde? Encaixou direitinho aqui no cartaz. Vamos lá, mais uma peça. Publicado antes do evento acontecer. Nós já vimos que a notícia é após o fato ter acontecido. Já o cartaz é antes, eles precisam divulgar o evento antes. Então, nós vamos fazer um encaixe aqui no cartaz. Vamos lá, próxima peça. Texto escrito e imagens. Ué, professora, mas você já colocou uma peça como essa. Isso mesmo, porque nos dois textos nós temos texto escrito e imagens. Mais uma peça do nosso quebra-cabeças. Criança e dragão. Já temos aqui criança e dragão. Nós falamos, né, que nos dois nós temos criança e dragão. Aqui a gente sabe que era um menino. E aqui não sabemos se é menino ou menina. Então, criança. Criança e dragão. Quase terminando o nosso quebra-cabeça. Temos só duas peças. Vou pegar aqui a peça. Criança encontra um dragão. Em qual dos dois textos a criança encontra um dragão? Isso mesmo, na notícia. Então, nós vamos encaixar aqui na notícia. E a última peça, que está faltando lá no nosso cartaz, é menino imagina um dragão. Nós falamos muito dessa imaginação desse menino, não é mesmo? Então, nós terminamos os nossos quebra-cabeças. Vejam que nos dois eu tenho peça vermelha e peça azul, porque são características comuns, são informações comuns aos dois textos. Nos dois eu falo de criança e de dragão, e os dois têm texto escrito e imagens. Já as peças que são de cores diferentes mostram o que esses textos têm de diferente, né? No cartaz, o menino imagina um dragão e na notícia ele encontra um dragão. No cartaz,
Um cartaz é publicado antes do evento acontecer, para que esse evento seja divulgado. Já a notícia é após o fato ter acontecido, que, como nós já falamos, se o fato foge do comum, ele acaba se tornando uma notícia. Gostaram do nosso quebra-cabeças? Então agora nós vamos dar sequência às nossas atividades. Vejam aí na tela de vocês. As 4 palavras. Uma delas será o tema da nossa próxima atividade. Nós vamos fazer atividades sobre essa palavra, mas primeiro vocês vão ter que descobrir qual palavra que é. Vamos ler juntos essas palavras? Então veja lá. Palavra número 1. Exótico. Vamos ler? Exótico. Palavra número 2. Leia junto com a professora. Água. Água. Palavra número 3. Bombeiros. Bombeiros. E a última palavra, número 4. Animal. De novo, animal. Agora, preste atenção que eu vou dar dicas e nós vamos ir eliminando as palavras, certo? A primeira dica. A palavra da nossa atividade é uma palavra que começa com uma vogal. Qual delas será que é? Nós temos exótico, começa com E e é vogal. Água começa com A, também é uma vogal. Bombeiros começa com B. B é uma vogal? Não é, é uma consoante. Então, não é a palavra bombeiros. E temos a palavra ainda animal. O animal começa com A. Então, pode ser uma dessas 3. Próxima dica. A palavra também é terminada por uma vogal. Ela começa, mas também termina por vogal. Vamos pensar? Exótico termina com O. O é uma vogal. Água termina com A. Também é uma vogal. Animal. Animal termina com L. L é uma consoante, então não pode ser a palavra animal. Só temos 2 palavras agora. Vejam lá. Última dica. A palavra da nossa atividade tem 4 sílabas. Vamos pensar sobre as 2 que sobraram, na quantidade de sílabas que elas têm? Vamos lá então. Eu vou falar uma sílaba de cada vez e você me ajuda a contar. Primeira palavra. Exótico. Quantas sílabas? 4. Já descobriu, não é mesmo? Vamos pensar na palavra água. Água. 2 sílabas. Então, qual é a palavra da nossa atividade? A gente já sabe que não é água, é exótico. Exótico, isso mesmo. Eu vou ler um trechinho do texto onde aparece essa palavra. Vamos ver? Acompanhem lá comigo. Exótico, colorido e menor que um dedo polegar. O molusco, conhecido popularmente como dragão azul, foi encontrado por banhistas no sábado 1º nas praias do litoral sul de Santa Catarina. Olha aí o nosso dragão azul. Mas, professora, o que é exótico? Vamos pensar? Exótico. O dragão azul era um animal comum? Não, não é mesmo? Lá no texto falava que ele tinha umas cores bonitas, não é mesmo? Que ele raramente aparece, o corpo dele tem um formato parecido que lembra o corpo de um dragão. Então, todas essas características fazem com que o dragão azul seja considerado um animal exótico, que é fora do comum do que a gente está acostumado a ver. Então, crianças, a professora trouxe mais algumas manchetes para lermos juntos. E nessas manchetes aparece a palavra exótico ou exótica, porque essa palavra precisa combinar com o restante da frase. Vamos ler algumas? Vejam lá.
Feira com flores e plantas exóticas de quinta a domingo é a atração desta primavera. Viram só? Existem flores e plantas exóticas também. Vocês conhecem alguma flor exótica? Eu trouxe uma flor exótica para mostrar para vocês. Querem conhecer? É essa daqui, ó. Então, é ou não é exótica? Essa flor é a estrelícia. Ela é considerada uma flor exótica pelas cores vibrantes que ela tem, por esse formato diferente. Essa flor é lá do meu jardim, então eu tenho uma planta exótica lá no jardim da minha casa. Vamos ler a próxima manchete? Feirantes apostam em vendas de frutas exóticas. E aí, você conhece alguma fruta exótica? Por que será que essa fruta é exótica? Também trouxe um exemplo para mostrar para vocês. Olha só essa fruta, que exótica, que curiosa. Essa fruta é a pitaia. Conhecem a pitaia? Já viram antes? Eu confesso para vocês que eu conheci ela há pouco tempo e ela é realmente bem exótica. Olha só as cores, olha como ela é aqui, ó, a casca dela bem diferente. E por dentro também ela tem uma cor bem diferente. Então, por isso, ela é considerada uma fruta exótica. Tenho outra manchete para vocês. Maquiagens exóticas e diferentes na festa mais famosa do cinema. Vejam que essa manchete está com outro tipo de letra minúscula, só está utilizando a maiúscula no início da frase. Já viram alguém utilizando uma maquiagem exótica? Você já sabe o significado de exótico e exótica agora. Consegue imaginar uma maquiagem exótica? Eu vou mostrar para você um exemplo de maquiagem exótica. Veja lá. Essa maquiagem é uma proposta de maquiagem exótica de uma professora da nossa rede que também é maquiadora, a Aline Lázaro. Ela fez essa maquiagem como proposta para o Halloween. Bem exótica, não é mesmo? Vejam só as cores que ela utilizou, os traçados, fazem dessa maquiagem uma maquiagem exótica. Agora, eu tenho uma atividade para você, lá no seu caderno. E essa atividade vai ser um pouquinho diferente para o segundo e para o terceiro ano. Observem na tela. Para o segundo ano, é a frase que está em cima da linha, uma frase enigmática. Vocês vão registrar essa frase no caderno e vão trocar aquela imagem, o desenho que tem ali, pela palavra correspondente para completar a frase. Para o segundo ano, é apenas uma figura no meio da frase enigmática. Para o terceiro ano, são duas figuras. Vou dar um tempo para você registrar no seu caderno e depois a gente retoma juntos essa atividade.
E então, conseguiram desvendar esse enigma? Para você que não conseguiu, agora você faz junto com a professora. Veja, eu tenho as duas frases aqui. A frase do segundo ano e a do terceiro. Primeiro, segundo ano junto com a professora conferindo, certo? Então, vamos lá. Fiz um... O que é que tinha na imagem mesmo? Era o desenho de um pente. Porque vai completar essa palavra aqui, vai formar penteado. Como é que eu escrevo pente? Pente. Começa com a letra P. Então, eu vou colocar o P aqui. P. Mas eu preciso fazer pen. Que vogal que vai aqui do lado do P? A vogal E. Mas o som da sílaba é pen. Vou te dar uma dica. É outra consoante que vai ali do ladinho do E. Pen é a letra N. Pen. T. Como eu escrevo a sílaba T? Preciso da consoante T. E que vogal vai junto com ela para formar a sílaba T? A vogal E. Aí sim a minha frase revelada. Fiz um penteado exótico. Muito bem, agora o terceiro ano vai conferir junto comigo. Vocês tinham 2 enigmas na frase. O giras. O que aquela imagem representa? Um sol. Então, vamos colocar aqui a palavra sol? Como eu escrevo sol? Olha o som. Sol. É a letra S. Mas, professora, já tem um S ali na palavra. Exatamente. Girassol se escreve com 2 S. Então, eu vou colocar outro S aqui. Girassol. Qual é a vogal que vai acompanhar o S? É a vogal O. Girassol. Girassol. Tem mais uma letra que vai aqui no final. Qual é esse som? Girassol. É o som da letra L no final da sílaba.
O L no final da sílaba tem esse som, girassol. O girassol é uma planta exótica do meu... O que tinha lá na imagem? Isso mesmo, é um jardim. Como eu escrevo jardim? Jardim. Com que letra começa? Começa com a letra J. Vamos lá, então. J. Jardim. Jar. Qual é a vogal que vai aqui do lado do J? É a vogal A. Já. Mas não é só já, é jar. Jar. Que letra será que é? Que letra que faz esse som no final da sílaba? Jar. É a letra R. Jar. Din. Din. Qual é o som inicial dessa sílaba? É o som da letra D. O que mais eu tenho que colocar junto com esse D para formar o din? D, I. Jardim. Falta só mais uma letra. Jardim. Olha o som final. É o som da letra M. Vamos ler a frase completa, então? O girassol é uma planta exótica do meu jardim. Conferiram o registro de vocês? Muito bem! Então, crianças, chegou a hora do nosso varal de letras, de completarmos o nosso alfabeto. Hoje nós vamos colocar a palavra notícia, que é o gênero do texto que nós lemos na aula anterior e na aula de hoje. Vamos lá? Muito bem! A palavra notícia começa com a letra N, isso mesmo. Então, vamos localizar a letra N no nosso alfabeto? Me ajudem aí em casa com a leitura. Vamos lá. Primeira letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Localizei a letra N. Nós não temos nenhum referencial ali ainda. Então, eu vou colocar a palavra notícia. Muito bem. Vamos colocar, então, a palavra notícia na letra N. Vejam que está nos 3 tipos de letra. Vamos continuar a leitura do alfabeto? Então, estávamos na letra N. Vamos concluir, então? N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Terminamos o nosso alfabeto, então. Muito bem. Quantas coisas aprendemos hoje, não é mesmo, crianças? Então, fiquem em casa, continuem se cuidando da saúde de vocês e nós nos encontramos na próxima aula. Foi um prazer. Fiquem bem!